gente, essa é a segunda parte da leitura e interpretação de gráficos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer esse square. Eu trouxe para vocês o gráfico aqui desse square. Eu já mostrei para vocês na aula passada os símbolos, tá? Então, se você não assistiu a parte 1, vai lá para você ver o significado de cada símbolo, qual símbolo representa os pontos, tá? Então, nessa aula que eu não vou estar mostrando, porque eu já mostrei na aula anterior. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link da parte 1 desse vídeo. Vamos começar, então? Então, aqui embaixo a gente vai ter a legenda. Esses são os pontos que a gente vai utilizar: corrente, ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo, ponto picô e o início do trabalho. Então, aquele ali é o símbolo do ponto picô, tá? Que eu não mostrei na aula anterior. O ponto picô é esse aqui, ele é formado de 3 correntes e um ponto baixíssimo ali no meio, tá? Então, esse aqui é o símbolo do ponto picô. Vou mostrar aqui mais perto para vocês verem, ó. Tem 3 correntes, né? 2 de cada lado, uma em cima, e um ponto baixíssimo ali no meio, é o ponto picô. Então, aqui, como eu esqueci de colocar, né? Eu sempre esqueço alguma coisa, não sei o que acontece. Como eu esqueci de colocar ali o símbolo onde vai iniciar, eu vou pegar uma caneta, eu vou colocar aqui junto com vocês. Então, essa nossa peça vai iniciar por aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Assim, não ficou muito bom, mas dá pra entender, né? Que aquele ali é o símbolo do início. Então, a gente inicia ali, ó, por aquela carreira onde o símbolo tá apontando. A gente inicia por aquela corrente. Ó, tá vendo aquela corrente ali? É aqui que a gente vai iniciar. Essa é a primeira corrente que a gente vai fazer. Então, a gente vai iniciar por aquela carreira de correntes. Aqui em cima vai ser o final do trabalho naquele ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer a flechinha apontando para o final, que é o último ponto que a gente vai fazer, que é aquele ponto baixíssimo. Então, ali é o final do nosso trabalho. Mas aquilo ali não importa muito agora, né? O que importa é por onde a gente começa. Então, o símbolo do início, que representa o início, está apontando para aquela primeira corrente. Então, a gente vai iniciar por aquela primeira corrente que está apontando. Então, aqui na base, ó, após aquela primeira corrente, tem uma sequência de correntes, tá vendo? Então, a gente vai fazer aqui todas essas correntinhas que o gráfico está nos mostrando. Vai ter no total de 15 correntes, tá? Mais aquelas 3 correntinhas que sobe e mais aquelas 2 correntinhas ali do lado. Então, aqui na base é 15, tá? Depois tem ali mais 5. Então, é um total de 20 correntes. Então, vou pegar aqui o fio, vou fazer um nó. A gente vai fazer, então, as nossas correntes. Fiz então aqui as 20 correntes, agora a gente vai lá no gráfico para ver o que tem após a última corrente que a gente fez. Então ali, após a última corrente, nós vamos ter aquele símbolo que representa o ponto alto. Então, depois daquela corrente a gente tem um ponto alto.
Aquele ponto alto, ele está inserido na corrente de número 8. Então, você pode ver que ele está em cima da corrente número 8. Ou seja, a gente vai pular ali 7 correntes e na corrente número 8 a gente coloca um ponto alto. Então, essas correntinhas aqui são as correntinhas que a gente vai pular, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e na oitava corrente que tá o ponto alto. Então, aqui nas nossas correntes, a gente pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E na oitava corrente de base faz um ponto alto. E ele vai ficar assim, com esse espaço igual está no gráfico. Então, a gente vai ali no gráfico. E aqui você pode perceber que a gente está fazendo o crochê reto. Então, depois daquele ponto, a gente vai vir pra cá. Então, vamos voltar um pouquinho. Ali no início, nas correntes, a gente iniciou e veio pra cá. Da esquerda pra direita. Subimos, viemos da direita pra esquerda. Vamos vir aqui. Subimos, viemos da esquerda pra direita. Então, a gente vai fazendo esse zigue-zague. Essa parte aqui, então, é a parte do crochê reto que eu falei pra vocês na aula passada, tá? Então, essa aqui é a parte do crochê reto que a gente faz o zigue-zague. Vai da direita pra esquerda e da esquerda pra direita. Bom, após ali o último ponto alto, a gente vai ter duas correntes, tá? Faz as duas correntes. Vamos lá no gráfico. Após as duas correntes, a gente tem ali um ponto alto. Aonde que esse ponto alto está inserido? Em cima do quê? Depois daquele último ponto alto que a gente fez, tem duas correntes de base. E na terceira corrente é que está o próximo ponto alto. Então, a gente pula ali duas correntes e na próxima faz o ponto alto. Ficamos então aqui com mais um espacinho. Vamos para o gráfico. Depois daquele ponto alto, a gente vai ter novamente duas correntes. E a gente vai pular também duas correntes de base, ali como você pode ver no gráfico. E na terceira que tá aquele ponto alto. Faz então duas correntes, pula duas correntes de base. E na próxima faz um ponto alto, ficando ali com 3 espaços. Então, você pode ver que aqui a gente está repetindo, né? Ali no gráfico também, a gente então vai repetir essa sequência até o final. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Sempre pulando 2 de base. Então, a gente vai aqui seguir o gráfico, né? Que é a mesma sequência até o final. Então, a gente vai fazer duas correntes, pula duas de base e na próxima faz um ponto alto. Faz duas correntes, pula duas de base e na próxima faz um ponto alto. E já chegamos aqui no final, ficamos no total com 5 espaços, igual tá ali no gráfico. Então, ali no gráfico, a gente vai ter também ali os 5 espaços aqui. Após aquele último ponto alto, a gente vai ter em cima dele 3 correntes. Depois daquelas 3 correntes, a gente tem ali mais 2 correntinhas. Então, aqui a gente vai subir as 3 e as 2, que são no total de 5 correntes. Então, aqui após esse último ponto alto, a gente sobe 5 correntes. 3 correntes, que corresponde à altura de ponto alto, e mais 2 de espaço. Vamos lá no gráfico.
Após a última correntinha ali, a gente tem ali um ponto alto. Aonde que esse ponto alto está inserido? Em cima da onde? Do ponto alto de base da carreira anterior. Então, a gente vai vir aqui na nossa peça, no nosso square, nós vamos virar, vamos ir no próximo ponto alto de base da carreira anterior e faz um ponto alto em cima dele. Vamos lá no gráfico, vamos ver o que tem após aquele ponto alto. Então, depois daquele ponto alto, a gente tem as duas correntinhas e mais um ponto alto que está inserido em cima do próximo ponto alto de base, tá? E depois duas correntes e mais um ponto alto no próximo ponto de base. Duas correntes e mais um ponto alto no próximo ponto alto de base. Então, é só repetir essa sequência aqui até o último ponto. Eu vou fazer até o penúltimo, tá? Porque ali no último a gente vai ter uma diferença. Então, eu vou seguir aqui, ó. Duas correntes, próximo ponto de base, faz um ponto alto. Faz duas correntes, próximo ponto de base, faz um ponto alto. Então, é a mesma coisa que está ali no gráfico. Duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou parar aqui, tá? Eu não vou fazer ali até o último espaço, porque a gente vai ver aqui o que tem depois do último ponto alto, na onde a gente vai inserir o último ponto alto. Então, olha só, após o penúltimo ponto alto dessa carreira, que é esse aqui, a gente tem as duas correntes e um ponto alto, certo? Esse último ponto tá inserido aonde? Ó, ali na terceira correntinha, tá vendo? Então, pula ali duas correntes e na terceira correntinha é que a gente vai colocar aquele último ponto alto. Então, aqui no gráfico ele explica bastante para quem tem dificuldade nessa parte, né, do final, né, da carreira. Ó, um ponto alto ali naquela terceira correntinha. Então, faz aqui as duas correntes. Vamos vir aqui nessas correntinhas, pula duas correntes e na terceira corrente faz um ponto alto. Ó, essa é a primeira corrente, essa é a segunda corrente e terceira corrente faz um ponto alto. Então, para quem tem dificuldade nessa parte, o gráfico ele ajuda bastante. E finalizamos a nossa segunda carreira. Agora a gente vai para a próxima. Então, após ali aquele último ponto alto, a gente vai ter o que ali em cima dele? Em cima daquele ponto alto, a gente tem aquelas três correntinhas que sobe e mais duas correntes ali de espaço, tá vendo? Então, aqui nessa parte, a gente inicia com 5 correntes, que foi igual que a gente fez aqui, ó. A gente subiu as 5 correntes, aqui também vamos subir 5 correntes. Então, é a mesma coisa. Faz aqui as 5 correntes. Vamos lá no gráfico. Depois ali da última corrente, a gente tem um ponto alto que está inserido em cima do ponto alto de base. Depois duas correntes, mais um ponto alto em cima do ponto de base. Duas correntes, um ponto alto no ponto alto de base. Então, é a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Você pode ver aqui que a sequência é a mesma, até o final lá. Então, a gente vai fazer aqui agora essa carreira, igual a gente fez na carreira anterior. No próximo ponto de base, faz um ponto alto. Faz duas correntes.
Próximo ponto de base faz um ponto alto. Duas correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. Duas correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. E aqui no final, vamos ali no gráfico para a gente ver novamente. Ali no final, o último ponto alto a gente vai inserir ali na terceira correntinha que a gente tem ali de base. Tá vendo? Tá em cima ali daquela terceira correntinha. Então, a gente vai pular duas correntes ali e na próxima faz um ponto alto. Mesma coisa que a gente fez ali na carreira anterior, tá? Então, faz duas correntes, vem aqui nessas correntinhas de base, pula duas e na terceira faz um ponto alto. Então, você pode ver que aqui a gente repetiu, né? Repetimos a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Temos aqui 3 carreiras. A gente vai ali no gráfico e a gente vai ver que a gente vai repetir por 5 vezes. Então, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5 carreiras, todas iguais. Então, é todas a mesma coisa. Então, agora eu não vou mais mostrar essas duas últimas carreiras, tá? Porque é só repetir. Então, eu vou fazer aqui essas duas carreiras a mais pra gente inteirar 5 carreiras de espaços e já volto com vocês. Quando eu chegar ali naquele último ponto, alto, eu volto com vocês. Terminei então aqui as 5 carreiras de espaço. Agora a gente vai lá no gráfico para ver o que a gente tem em seguida. Aqui a gente terminou então a parte do crochê reto, a gente vai começar a parte circular, tá? Do crochê circular. Então aqui após fazer ali o último ponto alto, o que a gente vai ter em seguida? A gente vai ter ali vários pontinhos. Como aqui a gente vai começar o crochê circular, não tem como a gente fazer aquele ponto ali de cima, que é o ponto baixo ali de cima, e vir ali da esquerda para a direita, porque você não vai dar a conexão de pontos, porque chegando ali no final, a gente vai ter o que ali? Tem um ponto baixíssimo e uma corrente, então meio que não faz sentido. O crochê circular, como eu falei para vocês na primeira aula, é sempre da direita para a esquerda. Então aqui, ó, não é aquele ponto baixo que a gente vai fazer em seguida. Na verdade, é aquela corrente, tá vendo? Então, a gente vai fazer daquela corrente pra cá. Então, você pode ver que é da direita pra esquerda, tá? Aí sim, termina ali com uma corrente e um ponto baixíssimo. Aí vai estar certo a nossa interpretação. Então, você tem que ver certinho toda a carreira, ver o lado que você está indo pra ver se o lado está certo, tá? Então, aqui a gente já viu, então a gente vai fazer ali. Então, ó. Então, aqui depois desse último ponto alto que a gente fez, a gente vai ter ali do ladinho, bem pequenininho, uma corrente. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Depois daquele último ponto, a gente tem uma corrente. Então, vamos fazer aqui uma corrente. Vamos ali no gráfico novamente. A gente vai fazer agora essa carreira aqui, tá? Essa lateral. Então, ó, o que a gente tem ali em seguida. Depois daquela correntinha, a gente tem 3 pontos baixos. Aonde que esses 3 pontos baixos estão inseridos? Ó, vamos vir aqui na legenda, se você não sabe qual que é esse símbolo, ele é o ponto baixo. Esses 3 pontos baixos estão inseridos dentro desse ponto alto aqui, dentro desse espaço, desse primeiro ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui, ó, dentro aqui desse espaço, introduz a agulha e faz, dentro desse espaço, um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo dentro do espaço e o terceiro ponto baixo. Fizemos então ali os 3 pontos baixos naquele primeiro espaço, como mostrava o gráfico. Novamente, ali em seguida, o que a gente vai ter? Mais 3 pontos baixos dentro ali do segundo espaço. Então, tem ali 3 pontos baixos no próximo espaço.
e depois mais 3 pontos baixos ali no próximo espaço. Então, aqui são 3 espaços com 3 pontos baixos cada um, tá? Então, eu já fiz um, vou no próximo espaço, faz ali os 3 pontos baixos. No próximo espaço, faz mais 3 pontos baixos. Então, como eu falei, são 3 espaços ali, com 3 pontos baixos cada. Igual estava no gráfico. Bom, agora, nós vamos voltar lá para o gráfico. E aqui, ó, em vez de a gente continuar a nossa carreira, ele vai ter uma corrente em cima daquele ponto, naquele ponto baixo que a gente parou. Então, ali tem várias correntinhas que dá a entender que a gente tem que fazer essas correntinhas e voltar. Então, ó, ali, ó, depois daquele último ponto baixo que a gente fez, tem mais 9 correntinhas. Então, aqui, ó, em cima, tem aquelas 9 correntinhas. E depois tem ali um ponto baixíssimo que a gente já vai ver. Então, aqui, terminamos aqui no último ponto baixo. Vamos fazer, então, as 9 correntes. Fizemos as 9 correntes, vamos lá no gráfico. Aqui, após a corrente número 9, a gente tem um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, ele está conectado com qual ponto? Ó, ali onde a gente fez, pula 1, pula 2 pontos baixos e no terceiro ponto baixo é que está conectado com o ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai virar, a gente vai pular 1 ponto, 2 e no terceiro faz um ponto baixíssimo, que é onde ele estava conectado. Aqui a gente ficou assim, então, ó, a gente ficou com esse espaço aqui para cima. Vamos lá no gráfico novamente. Depois daquele ponto baixíssimo, a gente tem ali aqueles 3 pontos baixos, então a gente vai voltar para cá, tá? Então, tem 3 pontos baixos ali. Aonde ele está inserido aqueles 3 pontos? Naquelas correntinhas. Então, é aqui dentro desse espaço de correntes que a gente vai colocar os 3 pontos baixos. Então, você pode virar. Nós vamos vir aqui desse espaço de correntes e faz os 3 pontos baixos. Fizemos os 3 pontos baixos. Então, ali no gráfico, após aquele terceiro ponto baixo, a gente vai ter esse ponto aqui, que ele representa o ponto picô, ali na legenda, tá? Então, agora, a gente vai fazer um ponto picô. Para quem não conhece o ponto picô, ele é feito da seguinte maneira. Sobe 3 correntes, volta aqui nessas 2 argolinhas do ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Esse é o ponto picô. Então, agora a gente vai vir aqui dentro do espaço e vamos fazer mais 2 pontos baixos, que é o que estava mostrando lá no gráfico. Depois do ponto picô, tem 2 pontos baixos. Ó, vamos lá no gráfico pra gente ver. Então, ali, ó, depois daquele primeiro ponto picô, tem 2 pontos baixos e mais um ponto picô. Depois, tem mais 2 pontos baixos e um ponto picô. 2 pontos baixos, um ponto picô, 2 pontos baixos, um ponto picô e mais 3 pontos baixos. Então, aqui dentro desse espaço de correntes, a gente vai ter no total de 5 pontos picô, todos espaçados por 2 pontos baixos.
Então, aqui a gente vai subir 3 correntes. Volta aqui nessas duas argolas do ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Vamos vir aqui dentro do espaço de correntes. Você pode dar uma puxadinha ali para ele ficar melhor. E dentro do espaço faz 2 pontos baixos. E faz agora mais um ponto picô. Feito o ponto picô, vem aqui no espaço e faz 2 pontos baixos. Feitos os 2 pontos, faz um ponto picô. Então, faz assim até a gente ficar no total com 5 pontos picô ali dentro do espaço. Então, aqui, ó, após o 5º ponto picô, a gente tem 3 pontos baixos, tá? Então, após o último ponto picô, em vez de fazer 2 pontos baixos, faz 3 pontos baixos. E aqui a gente terminou essa parte do espaço de correntes. Você pode puxar para arrumar ele melhor. Então, feito isso, a gente vai lá para o gráfico para ver o que tem depois daquele 3º ponto baixo. Então, após aquele 3º ponto baixo, a gente tem ali aqueles 3 pontos baixos seguintes, que vai ser 3 pontos baixos no próximo espaço, ali, tá vendo? No próximo espaço e mais 3 pontos baixos no último espaço. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos ali no próximo espaço, faz então 3 pontos baixos. E no próximo espaço, que é o último dessa lateral, faz também 3 pontos baixos. E aqui a gente terminou uma lateral. A gente vai fazer essa mesma coisa para outra, tá? Mas eu vou fazer essa segunda junto com vocês, junto com o gráfico também, para vocês entenderem melhor. Então, agora a gente vai lá no gráfico. Então, ali você pode ver que após aquele terceiro ponto baixo, a gente vai ter ali bem pequenininho no canto, 2 correntes. Tá vendo que dá aquela volta pra gente poder fazer a outra lateral. Então, ali após aquele 3º ponto baixo, a gente tem 2 correntes. Faz, então, 2 correntes. Vamos pro gráfico novamente. E agora a gente vai iniciar, então, essa lateral de baixo, essa parte de baixo. A gente tem ali 3 pontos baixos inseridos dentro do primeiro espaço. Primeiro espaço de correntes. Então, a gente vai aqui nesse mesmo passo que a gente tá, né? Que na parte de baixo, faz então os 3 pontos baixos nesse espaço. Vamos lá no gráfico. E depois daquele 3º ponto baixo, a gente tem mais 3 pontos baixos ali. É a mesma coisa que a gente fez na outra lateral. Mais 3 pontos baixos no próximo espaço e mais 3 pontos baixos no próximo espaço. Então, são 3 espaços preenchidos, cada um com 3 pontos baixos. Você pode ver que é a mesma sequência que a gente fez ali naquela lateral. Então, a gente vai no próximo espaço, que já é o segundo, né? E faz 3 pontos baixos.
E no próximo espaço, que é o terceiro, faz mais 3 pontos baixos. Então, a gente preencheu aqui 3 espaços com 3 pontos baixos cada um. Mesma coisa que a gente fez ali naquela lateral. Vamos lá para o gráfico. E aqui, então, após ali aquele terceiro ponto baixo, a gente sobe aquelas correntes, que são as 9 correntinhas ali de cima. Então, é a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Ali, após aquele terceiro ponto baixo, tem 9 correntes. A gente vai pular 2 pontos baixos e no terceiro ponto baixo vai ter ali bem pequenininho um ponto baixíssimo. Então, vamos fazer assim. Faz 9 correntes. Vira. Pula ali 2 pontos baixos e no terceiro faz um ponto baixíssimo. Vamos lá no gráfico. Então, ali, após aquele ponto baixíssimo, ali embaixo, a gente vai ter ali aqueles 3 pontos baixos, que sobe, né? 3 pontos baixos dentro daquele espaço de correntes. Depois tem o ponto picô. 2 pontos baixos, um ponto picô. 2 pontos baixos, um ponto picô. 2 pontos baixos, um ponto picô. Faz assim até ficar com 5 pontos picô. E depois do quinto, faz 3 pontos baixos, todos dentro ali do espaço. Então, aqui é a mesma sequência que a gente fez ali naquela lateral, tá? É a mesma coisa. Ó, a gente vira, vem aqui dentro do espaço, faz 3 pontos baixos. Os 3 pontos baixos é só no início, tá? E no final. De resto, é sempre 2 pontos baixos entre um picô e outro. Então, ali feitos os 3 pontos baixos iniciais, a gente começa a fazer os pontos picô. Então, eu vou acelerar aqui essa parte, porque a gente já fez uma vez, então o vídeo já vai ficar muito grande, né? Não tem necessidade de ficar repetindo muito. Então, aqui é só fazer a mesma coisa que a gente fez na lateral, é só ir fazendo o que o gráfico pediu. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei então aqui os pontos picô, agora a gente vai ali pro gráfico. Então, após ali o último dos 3 pontos baixos que a gente fez dentro do espaço, a gente vai ter ali em seguida 3 pontos baixos naquele próximo espaço e mais 3 pontos baixos ali no último espaço. Vamos fazer então a mesma coisa. Vamos ali no próximo espaço, ali de base, faz 3 pontos baixos. E no último espaço também faz 3 pontos baixos. E aí, a gente terminou mais uma lateral, onde a gente fez a mesma coisa ali naquela primeira, que a gente fez ali naquela primeira. E agora é só seguir, então, né, para as outras duas laterais, essa mesma sequência. É só fazer a mesma coisa, igual tá ali no gráfico. Então, o gráfico é bom para isso, né? Caso você se perca, você pode ver certinho ali aonde que é. Então, ó, ali tem as duas correntes, né, que passa pela outra lateral, e aí inicia a mesma sequência. Aí também tem ali em cima as outras duas correntes aqui, e passa para a próxima lateral, que vai ser a última. Então, vou fazer aqui essas duas laterais que restam e já volto com vocês. Bom, então aqui eu cheguei aqui no final, fiz ali o último ponto baixo, a gente vai ver como que a gente vai terminar essa carreira, ó. Ali após aquele último ponto baixo, a gente tem ali, ó, bem pequenininho, a gente vai ter uma corrente, eu vou aproximar para vocês verem melhor.
tem ali bem pequeno uma corrente e um ponto baixíssimo, que está ligado àquela primeira correntinha que a gente fez, tá vendo? Então, uma corrente e um ponto baixíssimo ali naquela primeira correntinha. Vamos fazer assim, então, para finalizar a carreira. Uma corrente, vai naquela primeira corrente que a gente iniciou o trabalho e faz um ponto baixíssimo. No meu caso aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Para dar início já à próxima carreira. Aí você fica no seu critério, se faz ponto baixíssimo ou ponto baixo, tá? Eu fiz ali um ponto baixo para já dar início à próxima carreira. Então, após ali no gráfico, após aquele ponto baixíssimo, a gente vai ter aquelas correntinhas ali, ó, tá vendo? Que vai subir essas correntinhas aqui. Então, ali, após aquelas correntinhas, vão ter no total 7 correntes. Após as 7 correntes, tem ali um ponto baixo. Aquele ponto baixo está inserido ali no segundo ponto picô, tá vendo? Ó, 7 correntes, um ponto baixo, ó, esse é o primeiro ponto picô, e ali no segundo tá inserido aquele ponto baixo. Então, é isso que a gente vai fazer. Faz, então, 7 correntes. Vamos ali naqueles pontos picô que a gente tem em seguida, pula um ponto picô e no segundo faz um ponto baixo. Ficando assim. Vamos lá no gráfico. Vamos ver o que a gente tem em seguida. Ali após, então, aquele ponto baixo, nós vamos ter mais correntinhas que vai ligar ali o próximo picô. Então, tem ali no total de 9 correntes, tá? Para vocês não precisarem ficar contando. Tem 9 correntes e aquele ponto baixo está inserido em qual picô? Ó, aqui a gente pula um picô e no próximo é que está o ponto baixo inserido, tá? Então, é 9 correntes, pula um picô e no próximo um ponto baixo. Então, faz isso aqui também. Faz as 9 correntes. Pula um picô. E no próximo, faz um ponto baixo. Ficando aqui com essa argola dessa forma. Vamos lá no gráfico. E após ali aquele último ponto baixo, nós vamos ter em seguida mais 7 correntes. E depois daquelas 7 correntes, tem um ponto baixíssimo ali na ponta, né? Então, a gente vai fazer primeiro essas 7 correntes, depois a gente vê onde a gente coloca ali o ponto baixíssimo, tá? Faz, então, 7 correntes. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo, então, naquelas duas correntinhas. Lembra que ali a gente fez as duas correntinhas para virar? Então, a gente faz ali um ponto baixíssimo e no próximo também um ponto baixíssimo. Mas, no meu caso aqui, eu prefiro fazer um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Às vezes, você não precisa também seguir certinho o gráfico, você pode fazer do jeito que você acha melhor. Então, no meu caso ali, em vez do ponto baixíssimo, eu acho melhor fazer o ponto baixo. Bom, então essa mesma sequência que a gente fez aqui para a lateral, vamos fazer agora para essa outra lateral. Então, olha só. Após ali aquele ponto baixíssimo, na segunda corrente, a gente tem em seguida mais 7 correntes, e um ponto baixo ali no segundo picô. Depois tem mais 9 correntes, aí você vai pular um picô e no próximo faz um ponto baixo. Mais 7 correntes e na outra ponta faz um ponto baixíssimo. Então, olha, a mesma coisa que a gente fez ali, vamos fazer para todas as laterais essa mesma sequência. Eu vou repetir aqui mais uma vez com vocês e o restante vocês podem fazer sozinhos. Vou fazer então 7 correntes
A gente vai ali nos picô, a gente vai pular um primeiro e no segundo a gente faz um ponto baixo. Sobe 9 correntes. A gente vai pular um ponto picô e no próximo picô faz um ponto baixo. Faz mais 7 correntes. E aí a gente vai ali na ponta. Então, vamos ali na próxima ponta, vamos na segunda correntinha que a gente fez, né, na carreira anterior, faz um ponto baixíssimo. Na próxima corrente também faz um ponto baixíssimo. No meu caso, eu vou fazer um ponto baixo. Se você quiser seguir o gráfico certinho, aí faz 2 pontos baixíssimos, tá? Então, olha só, repetir mais uma vez com vocês. E agora, é só a gente fazer essa sequência para as outras laterais, que é as duas que restam, tá? Vou fazer o meu e já volto com vocês. Cheguei então aqui no final, fiz as últimas 7 correntes ali. Eu vou vir aqui na gráfico pra gente ver. Depois das últimas 7 correntes, a gente tem ali, ó, aquele ponto baixíssimo. Aquele ponto baixíssimo, ele tá ligado ali naquela primeira corrente, naquela última corrente, na verdade. Primeira corrente, né, da carreira anterior. Então, após as 7 correntes, a gente faz um ponto baixíssimo ali na primeira correntinha. Ó, eu fiz aqui, então, na primeira correntinha, eu não gostei. Então, na verdade, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, que é o ponto baixo. Como eu falei, você não precisa seguir o gráfico certinho, você faz do jeito que você acha que fica melhor. Então, eu fiz um ponto baixíssimo ali no ponto baixo. Em seguida, a gente vai ter nossa última carreira. Então, aqui, ó, nós vamos ter, dentro daquele primeiro espaço de 7 correntes, a gente vai ter ali dois pontos baixos, um ponto picô. Três pontos baixos e um picô, né? 3 pontos baixos e um picô e mais 3 pontos baixos. Vão ser no total de 9 pontos baixos, todos dentro ali daquele espaço, tá? E 2 picôs apenas. Então, aqui, ó, nesse espaço aqui de 7 correntes, a gente vai fazer 3 pontos baixos e faz um ponto picô. Faz mais 3 pontos baixos dentro do espaço. E mais um ponto picô. Vamos aqui dentro do espaço e faz mais 3 pontos baixos. Então, aqui nesse espaço de 7 correntes, fizemos um total de 9 pontos baixos e 2 pontos picô apenas. Vamos lá no gráfico, vamos ver o que a gente tem em seguida. Então, ali após esse espaço, a gente vai ter aquele espaço de 9 correntes. Aqui nesse espaço, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um picô. 2 pontos baixos e um picô. 2 pontos baixos e um picô. E vai seguindo assim por todo esse espaço, até a gente ter no total de 5 pontos picô, todos separados, né, por 2 pontos baixos. Então, a gente vai ali naquele próximo espaço de 9 correntes e faz 2 pontos baixos e um ponto picô. Faz mais 2 pontos baixos e um ponto picô. E vai seguindo assim até a gente ter no total de 5 pontos picô dentro aqui desse espaço.
Fiz então aqui os 5 pontos picô dentro desse espaço. Agora nós vamos lá no gráfico ver o que tem em seguida. Então, ali, após aquele espaço de 9 correntes, a gente vai ter o espaço de 7 correntes. Ali no gráfico está mostrando que a gente vai colocar 3 pontos baixos e um picô. 3 pontos baixos, um picô e mais 3 pontos baixos. Todos dentro aqui desse espaço, tá? Mesma coisa que a gente fez ali naquele primeiro espaço de 7 correntes. Então, vamos ali no próximo espaço, faz 2 pontos baixos e um picô. Faz mais 2 pontos baixos. É 3 pontos baixos nessa parte. Sempre no espaço de 7 correntes é 3 pontos baixos. Faz um picô. E mais 3 pontos baixos. E aqui a gente terminou então uma lateral. E como sempre, a gente vai repetir essa mesma sequência para as outras laterais também. Então, nos dois espaços de 7 correntes, a gente sempre faz 3 pontos baixos e um picô. E no espaço de 9 correntes, a gente faz 2 pontos baixos e um picô, tá? Então, a gente segue aqui, ó. Depois ali daquele espaço, pode ver que para passar para o outro espaço não tem nenhum ponto. A gente já começa ali com a sequência de 3 pontos baixos. Então, a gente vai fazer toda essa sequência até o final. É a mesma coisa, é só repetir. E eu já volto com vocês. Cheguei então aqui no final. E eu deixei aqui para finalizar junto com vocês. Vamos ali no gráfico. Depois do último ponto baixo, a gente vai ter aquele ponto baixíssimo, aonde a setinha está apontando que é o final do trabalho, tá vendo? Então, a gente tem ali um ponto baixíssimo que está conectado com o primeiro ponto que a gente fez dessa carreira. Então, faz ali um ponto baixíssimo, pode fazer uma corrente e cortar o fio e arrematar. E aqui já vai estar pronto todo o nosso square. Olha só como ele ficou. Bom, então nessa aula a gente aprendeu a leitura de mais um gráfico e foi a introdução do crochê reto e o crochê circular. A gente fez as duas coisas em uma peça só. No início a gente começou com o crochê reto, né, que fazia aquele zigue-zague que vinha da direita para a esquerda para a direita, até completar as 5 carreiras, né? E depois a gente começou a carreira com o crochê circular, onde a gente sempre vinha da direita para a esquerda. Então, a gente sempre dava a volta e não fazia um zigue-zague. Então, acho que vocês conseguiram entender essa parte, né? Do crochê reto e do crochê circular. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram uma aula com um gráfico de alguma peça maior, como um suplá ou uma roupa, algo do tipo, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.